Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito aqui com a gente, aproveita. Se inscreva agora, não esqueça de ativar as notificações, clicando no sininho aqui embaixo. Deixe seu like, deixe seus comentários e, claro, compartilhe o link desse programa e o link do nosso canal com quem você quiser. Essas interações são muito importantes para a gente, porque é dessa forma que o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante. E assim, ele vai sugerir o nosso canal para mais pessoas. Bom, hoje o nosso programa é sobre recuperação judicial. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o administrador André Rocha, que é sócio na EXM Partners, uma das principais consultorias especializadas em turnaround, reestruturação de dívidas e administração judicial. O André também é vice-presidente no Instituto Brasileiro de Rastreamento de Ativos e fundador e coordenador do Núcleo de Ensino e Pesquisa para a Gestão e Reestruturação do Passivo Tributário. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Maria Rita? Boa tarde. Agradecer a você e ao CRA pelo convite. É um prazer poder debater esse tema e poder contribuir um pouco com o conhecimento dos nossos membros do Conselho. Bom, para a gente iniciar o nosso programa, eu gostaria de pedir para você explicar um pouco sobre o que é esse processo de recuperação judicial, em que momento uma empresa pode pedi-lo, pode solicitá-lo. Maria Rita, a recuperação judicial é um procedimento de insolvência, faz parte do nosso sistema de insolvência nacional. E é uma ferramenta jurídica que busca a recuperação do negócio, daí o nome recuperação judicial. É uma lei que foi inspirada na lei norte-americana, mais especificamente no capítulo 11 do Bankruptcy Code norte-americano, o Chapter 11, intitulado Business Reorganization. E a recuperação judicial, ela busca tratar um problema de ação coletiva, que é gerado pela percepção de escassez do mercado somado à regra de interioridade da penhora. Então, trocando em outras palavras, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, para evitar essa busca desordenada pelos ativos da devedora, busca essa pelos credores, tentando discutir o patrimônio, o devedor pode fazer uso da recuperação judicial, que a partir do momento que esse pedido de recuperação é deferido, há a suspensão de todas as ações e execuções por um período determinado. Então, essa suspensão evita que a devedora tenha o seu patrimônio expropriado, e daí ela tem um tempo para se reorganizar e formular uma proposta de pagamento que deverá constar do plano de recuperação judicial. Então, a recuperação judicial ela vem dentro de um conceito de que o going concern value, ou o valor de continuidade da operação, ele é maior do que o liquidation value, que seria o valor de liquidação. Então, se esses ativos forem bem organizados, alocados e distribuídos, a coletividade de credores vai ter mais chance de recebimento dos créditos do que se a empresa for liquidada ou se ela for à falência. Em que momento uma empresa deve recorrer à recuperação judicial? Essa é uma pergunta muito subjetiva, e para perguntas subjetivas nós também damos respostas subjetivas. Seria a mesma coisa perguntar para um doente ou um paciente que está, que começa a ter problemas de saúde, qual o melhor momento para se procurar um médico, Talvez o conselho que esse paciente vai receber a partir do momento que você não se sentir bem, se você notar que alguma coisa esteja errada com você, procure um médico. A resposta para a empresa poderia ser até similar. Mas a verdade é que não existe um momento ideal para se pedir a recuperação. O fato é que esses sinais de desgaste na empresa, eles vão começando a ocorrer, a empresa ela vai
ficando sem capital de giro, ela começa a tomar recurso no mercado, ela começa a oferecer seus ativos como garantia para tomar recurso, aí esses ativos acabam ficando todos alienados, ela começa a recorrer a créditos de curto prazo, os FDICs, as FECs, que são descontos de recebíveis, né? E se o dever de casa ainda não for feito, no sentido de se reestruturar o negócio, essa escassez de capital de giro só vai se agravar, aí ela vai, primeiramente, parar de pagar o fisco, depois ela para de pagar os bancos, depois os fornecedores e, por fim, os funcionários. E aí seria o começo do fim, né? Então, eu diria que o momento mais adequado, assim, depende do caso concreto, mas uma coisa a gente pode afirmar, né? Algo é muito certo, Maria Rita, que quanto antes a empresa recorrer ao procedimento, ou quanto antes ela tomar medidas de reestruturação, contratar assessores especializados e tomar as decisões, né, encarar a verdade nua e crua, encarar os problemas de frente, começar a corrigi-los, ela vai ter mais chances de se recuperar. Assim como um paciente, né? Então, por experiência, assim, sem exceção, com todos os empresários que eu já assessorei, que eu já ajudei, nenhum se arrependeu de ter pedido recuperação. A recuperação trouxe uma situação mais favorável do que ele teria sem ela. Mas todos, sem exceção, se arrependeram do momento em que pediram. Eles todos dizem, se eu soubesse, eu teria te contratado antes. Se eu soubesse, teria pedido recuperação antes. E aproveitando, né, que você já trouxe para a gente essa relação sua com os empresários, né, o trabalho de consultoria, você acha que existem algum tipo de preconceito entre empresários relacionado ao pedido de recuperação judicial? Se sim, por que, né, que as pessoas veem a recuperação judicial não dessa forma tão positiva como você acabou de nos falar? Positiva no sentido de que pode sim, né, ajudar a empresa a não fechar as portas e outros benefícios que talvez as pessoas não saibam. O preconceito existe, Maria Rita, eu acho que esse preconceito ele já foi maior. Hoje, grandes empresas, né, já passaram por recuperação judicial. Nossa lei ela é de 2005, né, então nós temos aí 17 anos de lei. Tivemos um período em que o procedimento foi muito testado, que foi durante a crise da Lava Jato, né, que a gente pode colocar ali em 2014, 15, 16, grandes empresas recorreram à recuperação judicial. Então, assim, o preconceito ele vem diminuindo, mas eu acho muito difícil esse preconceito acabar de uma vez por todas, porque, como eu disse no início, a recuperação judicial é um procedimento de insolvência. Então, a partir do momento que o empresário decide ingressar com o pedido, ele dá publicidade da crise que ele está passando. Tem muitas empresas que não recorrem à recuperação judicial, mas que estão, né, enfrentando situações de crise tão graves quanto aquelas que pediram, até mais graves ainda. Só que pelo fato de elas não terem pedido a recuperação, elas não deram publicidade, né? Elas não divulgaram a situação de crise pela qual elas estão passando e, portanto, o mercado não tem esse conhecimento. Então, a partir do momento que você pediu a recuperação, você está assumindo, estou em dificuldade, estou em crise e preciso do favor legal para me reestruturar. Então, é como se fosse você está assumindo a sua dificuldade, né? Então, há um preconceito, há uma dificuldade dos empresários em assumir esse erro. E aí que está o grande problema, né? Essa fase de negação, porque o empresário ele sempre acha que ele tem a última cartada, ele sempre está acreditando no vendedor de sonhos, né? Está acreditando no milagre e muitas vezes ele deixa para pedir recuperação judicial quando a empresa já está praticamente quebrada. E aí as chances de recuperação também diminuem substancialmente. Agora, o que não pode ser confundido é a recuperação judicial com a falência. Porque aí sim há uma dose de preconceito exagerado pela ignorância, né? Então, quer dizer, a empresa, quando pede recuperação judicial, surgem aqueles comentários ou a percepção de mercado de que está quebrada. Não.
Se ela pediu recuperação judicial, é porque ela está passando por um momento difícil, né? Enfrenta dificuldades, mas ela ainda possui, a empresa ainda possui um negócio viável e que só pediu recuperação judicial porque tem chances de recuperar, né, e retomar a sua posição no mercado. Se não fosse assim, a solução seria a falência, né? Que é a retirada da empresa do mercado, a liquidação dos ativos, a venda de todos os seus bens para poder pagar os credores. Antes de pedir a recuperação judicial, existem alternativas ou estratégias que a empresa pode adotar antes de passar para esse passo? Olha, existem. Eu diria assim, que o primeiro passo é a empresa estar bem assessorada. Porque o empresário, ele conhece do negócio dele, ele conhece da empresa, são empresas de décadas de existência, muitas vezes, que estão na terceira, algumas até na quarta geração, então são negócios muitas vezes tradicionais e que o empresário conhece do negócio, mas ele não sabe, né, e não tem conhecimento de um procedimento de recuperação judicial. E muitas vezes o desgaste que já foi gerado do empresário com o mercado, seja com fornecedores, sejam com os credores financeiros, bancos, fundos e etc., já é muito grande. Então, o empresário precisa de um bom assessor, né? Seja uma consultoria especializada, advogados especializados, que vão conduzir todo esse processo. Então, o processo de negociação não é nem recomendável que seja conduzido pelo empresário, né? O ajuizamento também não, né? Existem requisitos legais para se ajuizar uma recuperação judicial, tem toda a documentação exigida ali no artigo 51, que tem que estar em ordem para que o juiz defira o processamento. Então, assim, você disse, né? O que o empresário... Primeiro passo, na minha opinião, é contratar gente capacitada, gente experiente, que entende do procedimento, né? Para fazer um diagnóstico do negócio, entender se a recuperação judicial realmente é o caminho, porque a recuperação judicial não é um remédio para todos os problemas enfrentados pelas empresas, tem problemas que o remédio é outro, não necessariamente a recuperação, então um diagnóstico. E aí essa preparação ela vai ser feita justamente pelos assessores, né? Então a situação de caixa, necessidade de capital de giro, muitas vezes é necessário já prever o quanto a empresa vai precisar para rodar no D1, né, no day after do pedido, e já ter um parceiro financeiro comprometido com o processo para poder injetar esse dinheiro, ou, se possível, dentro da legalidade, fazer algum estoque para já entrar no procedimento estocado e tendo o que vender para garantir a continuidade da operação. Então, tem várias medidas que eu poderia dizer econômico-financeiras, né, de gestão, né, questão de financiamento, né, do processo e também, obviamente, as questões jurídicas, porque é um procedimento judicial, né? Quais são os stakeholders que precisam estar envolvidos, né, nesse processo de recuperação judicial? Quem são essas pessoas fundamentais? Bom, a gente pode classificar aí, primeiro aí, pontuando quem são os atores do processo, né? Então, quem são os atores do processo recuperacional? Todo o processo recuperacional vai ter. E depois a gente classificar ou caracterizar quem são os credores, via de regra, né? Então, os atores do processo, quem são? O devedor, que aí é o empresário devedor, sócio daquela empresa em dificuldade, né? E a maioria dos sistemas de insolvência mundiais entendem que quem tem que estar na condução dos negócios durante o período de recuperação, durante o período de reestruturação, é o próprio empresário, o chamado devedor na posse, né? Ou o DIP, né? No acrônimo do termo norte-americano, Debtor in Possession, que é o devedor na posse, que é o devedor que vai estar em posse daquela massa recuperacional. Então, ele permanece na posse, o devedor permanece gerindo os seus negócios durante a recuperação. Então, o primeiro ator e o principal, que é o que decide ingressar com o processo de recuperação, é o devedor. É um devedor. Segundo ator, o advogado do devedor. Para todo o processo de recuperação, tem que ter um advogado patrono do procedimento, né? O advogado, especializado em reestruturação e insolvência. O assessor financeiro, econômico-financeiro,
né, que vai atuar na gestão do negócio, nos cálculos, nas modelagens econômicas de viabilidade, margens, vai trabalhar no aumento de receita e redução de custos e despesas, vai trabalhar na negociação com os credores. Esse é o terceiro ator. Quarto ator é o juiz da recuperação. Né? Toda recuperação judicial tem um juiz, podendo ser especializado ou não, dependendo da comarca onde está o principal estabelecimento da empresa. Então, tem um juiz, e esse juiz tem um auxiliar, e esse auxiliar se chama administrador judicial, que é quem o juiz nomeia para poder fiscalizar o processo. Né? Então, o administrador judicial ele atua como, no termo jurídico, né, o longa-manos do juiz, né? Uma extensão do judiciário na empresa para poder dar transparência ao processo para todos os envolvidos, principalmente os credores. E agora a gente pode falar dos credores. Quem são os credores principais, né, em todo o processo de recuperação? Os credores são divididos em 4 classes. A primeira classe, a classe 1, é a classe trabalhista. Então, são todos aqueles credores que detêm créditos trabalhistas, aqueles que derivam da relação de trabalho, né? Alguns créditos, como, por exemplo, honorários advocatícios, são caracterizados como verbas alimentares, também podem entrar nessa classe. Mas, enfim, via de regra, são trabalhadores que detêm créditos contra a devedora, classe 1. Classe 2 são aqueles créditos, aqueles credores detentores de garantias reais. E por garantia real, hoje, na grande maioria dos casos, entende-se hipoteca. Então, se esse credor detém alguma garantia, né, o crédito é garantido por algum ativo da recuperanda ou da empresa devedora em recuperação judicial, ele é classificado como garantia real. Via de regra, classe 2 são bancos. Há bancos que concederam crédito à empresa e exigiram a hipoteca. E classe 3 são os créditos quirografários. Esses créditos quirografários são aqueles créditos sem garantias. Dentro da classe 3, tem principalmente fornecedores de matérias-primas, insumos, prestadores de serviço e também bancos que deram crédito, bancos e fundos que deram crédito a empresas sem garantia. São os principais credores quirografários. E a classe 4 seria bem similar à classe 3 quirografário, a única diferença é que concentram aqueles credores que são micro e pequenas empresas de pequeno porte. Bom, tem mais ou menos um ano que entrou em vigor, né, a nova lei de recuperação e falências. Eu gostaria de saber quais foram os principais impactos, avanços, benefícios que essa transformação trouxe, né, para a área de recuperação judicial. Nós fizemos um ano da nova lei agora no último janeiro, né? E várias mudanças aconteceram, né? Muitas mudanças, algumas mais relevantes que as outras. Eu começaria com uma que já surtiu um resultado imenso já nesse 1 ano e meio quase aí que a mudança aconteceu, que é o financiamento da empresa em recuperação judicial, muitas vezes chamado de deep finance, né? Que é o financiamento do devedor na posse. Nos Estados Unidos eles chamam dessa forma. Então, a mudança ela aconteceu melhorando o privilégio do financiador DIP em caso de falência da devedora, né? Então, hoje esse DIP Finance, o DIP Lender, né? Que é o financiador, em caso de falência ele fica depois somente de despesas indispensáveis ao funcionamento da massa, como, por exemplo, administrador judicial e outros prestadores de serviços necessários à administração e liquidação dos ativos da massa, e créditos trabalhistas vencidos 3 meses anteriores à decretação da quebra. Depois disso já vem o DIP Lender, né, o financiador DIP. Então, isso já deu um privilégio grande a eles, embora, é importante lembrar, que a alienação fiduciária tem ainda a supremacia no recebimento, né? Porque a alienação fiduciária, aqueles credores que detêm a F, são classificados na distribuição de um procedimento falimentar como substituição. Então, quem tem alienação fiduciária recebe antes ainda do que
as despesas indispensáveis ao funcionamento e à condução da administração da massa. Uma outra mudança que foi muito importante também é que a partir do momento que o juiz recuperacional, o juiz da recuperação judicial, autorizou o financiamento DIP e aquele financiador já emprestou o primeiro real, né, a primeira tranche, algum recurso já entrou no caixa da recuperanda, essa decisão que autorizou o DIP não pode ser reformada por instâncias superiores, que era um problemão aqui no Brasil. Muitos DIPs foram inviabilizados por conta disso, né? Quer dizer, o juiz da recuperação autorizava, mas aí outros credores recorriam daquela decisão e o tribunal dava um entendimento contrário, né? Não dava provimento àquela decisão e aí desconstruía toda a operação que tinha sido autorizada. Então, essa regra de que não pode ser reformado também foi muito importante. E com isso, a gente já viu grandes resultados, viu, Maria Rita? Eu fiz um estudo, até tem um artigo escrito, eu fiz um levantamento de todos os DIPs até 2020, momento anterior à reforma. E nós temos aí 9 DIPs, em 15 anos de lei, nós tivemos 9 DIPs, sendo que 8, sendo que desses 8, 2 não foram concretizados. Ou seja, em 15 anos de DIP, em 15 anos de lei, perdão, nós tivemos 6 DIPs concretizados. Sendo que depois da reforma da lei, só no ano passado, nós tivemos mais de 10. Então, o que a lei antiga não conquistou em 15, a nova conquistou em um ano. Né? Então, essa mudança do Deep Financing ela foi muito relevante aí para as alterações. Uma outra alteração é a questão da possibilidade de mediação e conciliação no processo de recuperação judicial. Isso é algo que já vinha acontecendo, né? Aliás, muitas dos pontos que foram positivados na nova lei, eles já vinham acontecendo, né? Já havia jurisprudência a favor deles e eles só vieram, a mudança só veio, vamos dizer, consolidar o que já vinha acontecendo na prática. Então, a mediação e conciliação é um desses pontos. Claro que depois da nova lei isso ganhou ainda mais tração. A gente vê câmaras de arbitragem sendo constituídas, câmaras de mediação e arbitragem, né? E o uso da mediação e recuperação judicial vem crescendo, seja para negociação com um determinado credor que se recusa a negociar com o devedor, e aí o mediador entra para tentar um acordo, e muitos casos de sucesso têm acontecido. É a questão de classificação de créditos, crédito concursal, extraconcursal, o mediador entra também para tentar conciliar essa questão, enfim. A questão da consolidação substancial, né? Mais uma vez, isso já vinha acontecendo, né? Devedores já ajuizavam recuperação como grupo econômico, né? Várias empresas, vários CNPJs pedindo uma única recuperação judicial, um único procedimento, e para apresentar o único plano, né? Quer dizer, você tem a consolidação processual, o litisconsórcio ativo, que é um único procedimento, e a substancial é quando você consolida todos esses negócios para apresentar um único plano e uma única forma de pagamento, né, que diz respeito a essas diversas empresas. Uma única proposta de pagamento, melhor dizendo. Então, a lei trouxe regras claras do que se caracteriza uma consolidação substancial. Né? Então, confusão entre ativos e passivos, garantia cruzada, sócios em comum, enfim. Tem 4 critérios lá, e se a empresa, e se preencher 2 ou mais, já é caracterizado consolidação. Então, a lei veio também pacificar essa questão. A insolvência transnacional, super importante, Maria Rita, porque o Brasil não tinha o Brasil ainda não tinha adotado a lei modelo da UNCITRAL. A UNCITRAL é a Secretaria Legal das Nações Unidas, né? United Nations Commission for International Trade Law, é a UNCITRAL. Então, a UNCITRAL tem uma lei modelo que ela recomenda que vários países adotem justamente para facilitar os procedimentos de insolvência cross-border, né? Quer dizer,
empresas que entram em recuperação judicial, mas que possuem ativos em diversas jurisdições. Você já imaginou como que isso poderia ser organizado? Diversos juízes, muitas vezes alguns administradores judiciais sendo nomeados por juízes no exterior. O caso Oi foi muito emblemático nesse sentido, né? Ele ajudou muito a preparar o caminho aí para a adoção da lei modelo. Eu organizei até um congresso chamado G8, G8 Euro-American Insolvency and Restructuring Program, que uniu os 4 principais países latinos da América e os 4 principais países latinos da Europa. E cada uma desses países compartilhou um caso de insolvência transnacional, e o caso do Brasil foi a Oi. Então, muito do que aconteceu no caso Oi acabou sendo endereçado na nova lei através da adoção da lei modelo. Então, hoje, quando há um procedimento de insolvência ajuizado num outro país, que é o que aconteceu, por exemplo, com o caso ProSafe, né? O ProSafe é uma empresa de navegação norueguesa, mas que tem o seu principal estabelecimento em Singapura. Ela ajuizou o procedimento em Singapura e pediu o reconhecimento do procedimento aqui no Brasil, porque ela tinha algumas embarcações aqui no Brasil que prestam serviço para a Petrobras. Pelo fato da gente já ter a lei modelo, o juiz no Brasil, o juiz no Rio de Janeiro, o juiz carioca, reconheceu o procedimento instalado em Singapura. Então passou a haver essa cooperação entre jurisdições internacionais. Antes da adoção da lei modelo, isso não acontecia. Quer dizer, o Brasil tinha as suas decisões reconhecidas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, através do capítulo 15, né, o Chapter 15 for Cross-Border Insolvency, mas o contrário não acontecia. Quando um procedimento internacional pediu reconhecimento no Brasil, o juiz brasileiro não tinha embasamento legal para poder reconhecer aquele procedimento. Então, a adoção da lei modelo pela nova legislação acabou sendo também um grande avanço aí nas mudanças, né? Bom, aqui a gente está falando com certeza com vários profissionais da administração que fazem parte já, né, desse processo todo que a gente está falando de recuperação judicial, que são um desses agentes, né, um desses atores, como você mesmo trouxe para a gente, um administrador judicial, ou então pessoas que querem se tornar um administrador judicial. Aí eu vou tentar unir aqui 3 perguntas em uma só. Primeiro, saber qual a formação que você acredita que seja necessária para um profissional da administração conseguir atuar como um administrador judicial. Aí depois vem, como é que fica a remuneração desse profissional? As pessoas têm muita curiosidade sobre como é que fica, né? Como é que é a remuneração de um profissional que está atuando em conjunto com a parte jurídica, judicial. E, por fim, que conselhos você daria para uma pessoa que tem vontade de se inserir nesse mercado, nessa profissão, mas que não sabe por onde começar? A lei recomenda que esse profissional ele tenha formação em administração ou direito, contabilidade ou economia. E por quê? Porque a recuperação judicial ela é um processo multidisciplinar, né? A gente trata de todas essas questões de gestão, jurídicas, econômicas e contábeis. Então, é necessário você ter um conhecimento multidisciplinar para atender as demandas de uma situação complexa como é a recuperação judicial. Você me perguntou, né, o que você recomenda para o profissional que deseja, qual é o perfil adequado desse profissional e qual a recomendação para que ele consiga se iniciar no mercado. Bom, o perfil que eu poderia dizer existem alguns perfis de administrador judicial. Alguns são escritórios de advocacia, outros são consultorias, né? E outros são escritórios de contabilidade. Eles têm esses perfis. A forma desses administradores se estruturarem divergem. Tem administradores judiciais que têm toda a estrutura interna. Então, todos os contadores, economistas, administradores e advogados têm na estrutura interna. Tem outros que terceirizam. Então, por exemplo, escritórios de advocacia que atuam em administração judicial, que são nomeados, terceirizam a parte contábil e a parte econômico-financeira, né, que são necessárias também ao processo. E vice-versa, consultorias econômicas financeiras que são nomeados, terceirizam a parte jurídica. Nós da XM, particularmente,
nós temos as duas áreas, né? A área de administração judicial e a área de reestruturação. Aqui nós estamos falando da administração judicial. Nós temos a estrutura toda dentro de casa. Mas não existe certo ou errado. Cada um tem um perfil e cada um escolhe atuar de uma maneira. Mas a primeira consciência que o profissional precisa ter, que está pensando em atuar, é saber que ele vai precisar suprir essas competências, que são multidisciplinares: jurídica, contábil, econômica e de administração, de gestão. Ele precisa ter essas competências. Como ele vai se organizar, aí depende da forma como ele entender se é melhor para o caso dele, da empresa dele. O serviço de administração judicial, ele é análogo a de um auditor. Então, se você perguntar o perfil do administrador judicial, é o perfil do auditor, é o perfil de fiscal, porque, aliás, esse nome administrador judicial, quando a gente fala de recuperação judicial, o administrador judicial não administra nada, tá? Não existe a função de administração no processo de recuperação. De falência já é outra situação, porque na falência o administrador passa a ser o representante legal da massa. E ele age em nome da massa e ele tem sim o encargo, né, e a atribuição de administrar a massa. Na recuperação judicial ele não é protagonista, ele é coadjuvante. Ele é um fiscal, ele está ali para analisar as informações, né, e alertar o juízo, alertar os credores, ou até a própria recuperanda, daquilo que não está feito de acordo com a lei e que precisa ser corrigido. Enfim, precisa ter um perfil de fiscal, né? E por isso que eu falo é análogo ao de auditor, e ele precisa também conhecer do procedimento. Então, eu recomendo assim: primeiro passo, faz um curso. Tem diversos institutos, associações, até universidades hoje, faculdades que fornecem curso de recuperação judicial, insolvência, ou alguns até específicos de administrador judicial, até para o profissional que deseja atuar na área, se inteirar do assunto, conhecer mais e também tomar a decisão se é aquilo que ele quer fazer mesmo. Então, eu colocaria essas duas coisas. Ter a consciência de que ele vai ter que ter as competências supridas, né, dentro da estrutura que ele vai oferecer para o judiciário, e se aprofundar no assunto, fazer um curso da matéria. O fato do profissional da administração ser um profissional que transita por diversas áreas, ele pode ter alguma facilidade, alguma vantagem maior em relação a outros profissionais dentro dessa área, André? Não, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida porque o profissional da administração, ele tem uma formação multidisciplinar, né? Então, eu acho que isso contribui, sim, para poder exercer a atividade de administração judicial, de liderar um time nesse sentido, até mesmo um processo de reestruturação, né? Como um turnarounder ou um profissional de gestão de crise. Eu acho que a formação em administração ela favorece. Porém, existem especificidades no setor de insolvência, né? Desses procedimentos de insolvência que o profissional de administração precisa conhecer. Na graduação de administração, ele vai ouvir isso en passant. Ele precisa se aprofundar muito, porque são procedimentos muito específicos. Sim. E que fazem toda a diferença na condução dos trabalhos. Você falou em remuneração, eu não sei se a gente chegou a complementar sobre a remuneração do administrador judicial. O que a lei determina, Maria Rita, é que o juiz pode fixar a remuneração do administrador em até 5% do total da dívida concursal, ou seja, aquela dívida sujeita à recuperação judicial. Então, se a dívida é 100 milhões, o juiz vai poder fixar em até 5 milhões o honorário daquele administrador. Via de regra, esse honorário ele é pago aí em 36, agora a gente tem visto alongamentos, 36 porque seriam 3 anos, né? No início era 30, porque você tem os 180 dias de stay period, né? Suspensão das ações e execuções, mais 24 meses de fiscalização, que é o procedimento padrão, a regra, mas na prática isso acaba não acontecendo, mas é o que a lei determina. Então, teriam 30 meses para pagar, mas a gente já tem visto 36, alguns administradores parcelando em 40, justamente por conta da capacidade de pagamento da devedora. E esse honorário de 5% é raramente fixado hoje. O honorário do administrador vem sendo achatado aí ao longo dos anos.
Hoje a gente vê em recuperações judiciais, depende muito do passivo, né? Se o passivo for muito grande, claro que esse percentual tende a cair, mas dificilmente um administrador vai conseguir 5% hoje. Raríssimas exceções. Mas é estabelecido esse 5% ou varia de processo a processo? Até 5%. É no Até limite, 5%. isso, é no limite de 5%. Mas o juiz hoje, né, 2, 2,5%, 1,5%. Se o passivo for muito alto, 0,7%. Depende muito do caso, do juiz, da negociação, que hoje o honorário é muito negociado também do administrador com a recuperanda. Perfeito, porque no final das contas, quem vai pagar o honorário é a própria devedora, né? Sim. Apesar do administrador judicial estar a serviço do Estado, porque ele é nomeado pelo juiz, quem paga é a devedora. É a própria devedora, exato. Perfeitamente. Bom, André, fala para a gente como é que ficou o cenário de reestruturação judicial no período da pandemia, né? A gente tem trazido muito esse momento aqui para as nossas conversas, para os nossos programas. Mudou alguma coisa? Esse é um tema bastante curioso, viu, Maria Rita? E é bom você ter trazido ele à tona aqui. Quando estourou a pandemia, lá em março de 2020, né, pelo menos no Brasil, o estouro foi no final de março, segunda quinzena de março, e vieram aquelas medidas de lockdown, né, de contenção e etc. O mercado inteiro, num primeiro momento, né, naquele susto inicial, previa um volume altíssimo de recuperações judiciais. O que não aconteceu? Não aconteceu no primeiro semestre de 2020, essa expectativa foi passada para o segundo, que também não se concretizou. Primeiro semestre de 2021, segundo, também não aconteceu. E aí, essa pandemia ensinou algumas lições, né? A primeira é que numa crise sistêmica, onde todos estão dentro do mesmo barco, a recuperação judicial não é o melhor remédio. Ou seja, a gente enfrentou uma situação pandêmica onde a economia como um todo entrou em crise, né? Claro que alguns setores foram mais afetados que outros, né? Principalmente o setor de turismo, viagens, hotéis, companhias aéreas, esses foram os mais atingidos, e supermercados, por exemplo, acabaram sendo, de certa forma, beneficiados, mas, assim, de modo geral, a economia, o mercado entrou em crise. Então, a recuperação judicial ela não serve para crises sistêmicas, ela serve para crises circunstanciais, crises estruturais, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que um dos grandes gatilhos que dispara os pedidos de recuperação judicial são as execuções. E essas execuções elas vêm principalmente dos bancos. Então, os bancos, quando as empresas começam a entrar em default, né, em inadimplência, eles começam a executar as garantias, começam a excutir o patrimônio da devedora. Devido à crise sistêmica, que eu já citei aqui, os bancos se colocaram abertos a negociar, né, sem partir para uma execução. Isso faz com que as empresas deixem de recorrer à recuperação judicial, porque elas não estão precisando da recuperação para poder interromper as ações e execuções e negociar com os credores. Elas estão conseguindo fazer isso fora de um ambiente judicial, que aí a gente chama de workout, né, que são reestruturações fora dos autos. E um terceiro fator, que também foi relevantíssimo, diria que até de igual importância desse segundo dos bancos, foram os auxílios emergenciais do governo. Então, o governo concedeu diversos auxílios às empresas, desonerando folha, injetando recurso, que ajudou no fôlego, né? Então, isso evitou que as empresas pedissem. Tiveram pedidos de recuperação judicial do ano? Evidentemente que sim, mas os pedidos caíram, como você mesmo colocou aí na sua observação. Caíram. Os pedidos ocorridos em 2020 foram menores que em 2019. 2021, a mesma coisa, né? Agora, o que a gente vê é que, assim, conforme a pandemia, a gente pode dizer que é passado, né? A gente já está vivendo uma normalidade. Quem costuma viajar, transitar para aeroportos e sair
bastante de casa, está vendo que o movimento nas ruas, nos aeroportos, restaurantes, shoppings, etc., retomaram. Então, agora é o momento de separar os winners and losers, né? Quer dizer, não diria agora o momento, já começou, esse momento já começou, acredito, no final do ano passado. Tá? E vai chegar um momento em que aquelas empresas que conseguiram, né, sobreviver, elas vão tocar a vida, né, com todas as medidas que elas tomaram durante a pandemia, mas vão ter aquelas que não vão conseguir dar continuidade sem recorrer, sem tomar um remédio. E aí vai entrar a recuperação judicial. A expectativa é que esse ano, de novo, a expectativa pode ser furada mais uma vez, né, como já foi em 2020 e 2021. Mas a expectativa é que esse ano tenha um aumento, a gente vê um aquecimento do mercado, né, nos procedimentos de insolvência, e que o ano que vem também, até porque esse ano tende a ser um ano bastante conturbado, aí, né, um ano eleitoral, e então a previsão aí dos especialistas, de gente que atua no setor como nós, é de que os pedidos vão aumentar, até porque os auxílios do governo já foram retirados, né, e os bancos, uma hora ou outra, eles vão querer receber os seus créditos. Então, aqueles que não conseguirem cumprir com aquilo que foi repactuado nos 2 anos anteriores vão sofrer execuções, e aí o gatilho da recuperação, o gatilho vai ser disparado e as recuperações judiciais vão acontecer. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. A gente sempre pede aos nossos convidados, convidadas, pode ser uma dica relacionada ao nosso tema, né? Como também pode ser um livro em particular que você tenha lido, gostado e que queira compartilhar aqui conosco. Para mim, o melhor autor de gestão da atualidade, não só da atualidade, mas de todos os livros que eu já li de gestão, para mim é o Jim Collins. Ele é tido aí como sucessor do Peter Drucker, que foi considerado no século passado o pai da administração, né? E ele tem alguns títulos, acredito que todos os títulos dele são bons, né? Eu vou citar 2 títulos aqui que tem muito a ver com reestruturação, crise empresarial, o perfil das empresas e do empresário, né? Que levam à situação de crise também. Como as gigantes caem, é a primeira dica. E o segundo é o Good to Great, que no português é Empresas Feitas para Vencer. Excelentes dicas, André. Bom, a gente quer muito te agradecer, né, pela sua participação. Eu sei que tem muita gente que está nos assistindo, que quer continuar te seguindo, te acompanhando. Você pode deixar um contato para a gente, pode ser do LinkedIn, redes sociais. Posso. Eu costumo acessar somente LinkedIn, tenho meu perfil lá nas outras, mas praticamente não acesso. O meu perfil no LinkedIn é André FR Rocha. Eu acho que é isso. Se tiver errado, depois a gente corrige ali no canal do YouTube. Mas André FR Rocha. E o meu e-mail é andré.rocha@exmpartners.com.br. Perfeito, André. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer ter você aqui com a gente. Espero que outras oportunidades surjam para a gente falar mais, não só sobre recuperação judicial, mas sobre outros assuntos, como turnaround mesmo. É um assunto que a gente sempre recebe aqui. Sugestões, as pessoas querem muito saber sobre esse assunto, então quem sabe a gente marca um outro bate-papo sobre turnaround. Fica aí. Já vou jogar para o universo, para ver se no futuro a gente volta a se falar e trazer esse assunto aqui para o nosso programa. Um grande abraço. Maria Rita, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar participando desse canal do CRA aqui, poder contribuir com a minha classe de profissionais, né, os membros do conselho, e fico à disposição aí para futuros bate-papos, não tenha dúvida disso. Muito obrigado. E eu quero agradecer a você também que ficou conosco em mais uma edição do CRA São Paulo Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Surgiram novos nomes de entrevistados, entrevistadas, novos assuntos. A gente quer muito saber o que é que vocês querem assistir aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito aqui, ainda não é inscrito aqui no canal Serviço da Administração, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, de deixar o seu like e seus comentários, como eu pedi inicialmente. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu decidi fazer administração, porque em administração eu conseguia capturar, pela estruturação de currículo, um pouco de economia, um pouco de direito. Eu achei a administração uma coisa mais universal.